O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta manhã para Dubai. Nos Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro participará da Expo Dubai, exposição mundial que discute soluções para a sustentabilidade, mobilidade e oportunidades para o futuro. Além de ser uma oportunidade para gerar negócios e movimentar a economia brasileira, a Expo Dubai vai incentivar o turismo no país, promover a sustentabilidade, diversificar mercados e atrair investimentos estrangeiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também está em viagem em um roadshow para apresentar o projeto de infraestrutura do país para investidores estrangeiros. Na Espanha e na Itália, o ministro Tarcísio relatou como os investidores estão se interessando pelo projeto grandioso de infraestrutura do governo Bolsonaro. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais e influenciadores censurados. A Folha Política teve toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso. Além disso, todas as receitas futuras obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há quase 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Obrigado. Vai correto. Estamos aqui em Milão, fechando mais um dia de reuniões. Antes tínhamos estado em Paris. Estamos realizando conversas com os maiores operadores de infraestrutura do mundo. Alguns já posicionados em nosso país, outros com vontade de entrar e estudando profundamente os nossos ativos. Algumas sugestões foram apresentadas, coisas muito fáceis de incorporar em modelos que já são extremamente sofisticados. O Brasil tem o maior programa de infraestrutura da sua história. Está pronto para receber os investidores e eles virão. Teremos leilões bem-sucedidos porque a hora de investir no Brasil é agora. Estamos aqui em Madrid acompanhando mais uma obra de asfaltamento do DENIT. Não estamos acompanhando não, é brincadeira. Nós estamos aqui para falar com os investidores sobre os nossos ativos de infraestrutura. Estamos começando mais uma etapa do nosso roadshow, muito bem sucedido em Paris e Milão, e agora a gente conversa com os operadores de infraestrutura da Espanha, que estão interessados na nossa carteira de ativos. Projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, que vão transformar a logística brasileira nos próximos anos. No Paraná, nós desenhamos um anel de integração, um anel que une regiões importantes, o norte pioneiro, o oeste do Paraná, a região aqui de Foz do Iguaçu, a rodovia que liga Foz do Iguaçu a Paranaguá, que é a BR-277. Nós temos aqui 6 lotes de concessão. O estado do Paraná é um estado que tem um PIB maior do que o do Uruguai, um estado rico em agroindústria, em agronegócio, e nós vamos disponibilizar para o mercado 6 lotes de concessão. Só aqui no Paraná, 3.300 quilômetros de concessão. Olha o que vai acontecer aqui em Minas Gerais.
A gente está aqui estruturando o leilão dessa rodovia, que é a 381, de Belo Horizonte até Governador Valadares. E ela pega aqui também a 262, de João Molevade até Viana. A licitação do anel de Belo Horizonte também está sendo estruturada e vai acontecer em pouco tempo. O TCU está para aprovar a qualquer momento e a gente vai publicar em edital e fazer no primeiro trimestre o leilão do Rio de Janeiro até Governador Valadares. E a gente está fechando a modelagem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Brasília. Então, isso aqui, tudo vai sair em muito pouco tempo. Então, esses ativos geridos em conjunto geram uma tremenda oportunidade, né? Um tremendo ganho de eficiência. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação, cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira,
parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.